Sejam todos muito bem-vindos às minhas redes sociais. Hoje darei continuidade aqui no meu canal sobre o que eu mencionei no meu vídeo anterior, o comparativo entre o custo que é fazer o planejamento sucessório, trabalhar com a holding familiar, frente ao inventário. E aqui eu menciono o inventário extrajudicial, aquele que não haveria em tese conflito. E é justamente importante pensar no planejamento sucessório. O planejamento sucessório é só mais um aspecto daquilo que é o planejamento da nossa vida, daquilo que precisamos planejar. E não deixar que temas sejam tratados na medida do tempo, ou que o tempo resolva todos os nossos problemas. Não. Se a gente não se planeja, a coisa não vai acontecer e o inesperado pode acontecer. E lá na frente, quando os herdeiros for trabalhar essa questão do inventário, vai enfrentar, no mais das vezes, dívidas que possam aparecer, a questão temporal, o tempo que se leva mesmo para fazer o inventário extrajudicial. Imagina agora se tem um conflito, se há uma dificuldade em trabalhar este tema do inventário. Como assim, Glauco? Se o inventário caminhar para o litigioso, um inventário que necessite ser levado ao fórum, um inventário judicial. Aí, senhores, é tempo. E só o tempo dirá o prazo em que esse inventário ele possa ser findar. Então, como sabemos que em processo não há prazo, em média, um tempo médio que, no mais das vezes, não dá para ser previsto, nem predizer o tempo que ele possa aí se findar. E lembrando que quando eu penso de planejamento sucessório, eu penso que aquele que tem o patrimônio e que por ordem natural das coisas do tempo será transmitido aos seus herdeiros, ele não pode pensar de uma forma infantil: olha, eu não vou trabalhar com inventário, eu não vou trabalhar com nada disso, eu vou deixar que o tempo se resolva, meus herdeiros construam a riqueza dele e o que eu tenho eu vou gastar tudo. Isso é uma forma, no mínimo, infantil de se pensar aquilo que a pessoa tem de patrimônio. A menos que seja uma vontade imperativa de realizar sonhos e desejos. Vou dar a volta ao mundo viajando. Não é nem um pouco maduro pensar em simplesmente se desfazer por desfazer. Porque eu já ouvi isso aqui no escritório. Eu vou me desfazer dos bens e não vou deixar nada para os meus herdeiros. Não faz sentido algum. Por quê? Porque se há um patrimônio construído, e este patrimônio ele pode ser trabalhado na holding, no planejamento sucessório, ou deixar que seja aí uma questão intermediada pelo inventário. Em ambos os casos, a sucessão ocorrerá. A questão é: como é que eu vou enfrentar uma carga tributária um pouco menor, trabalhar uma isenção tributária, uma vantagem fiscal, em detrimento de uma outra, em detrimento de um outro cenário? Será que, pelo fato de não se buscar esse planejamento sucessório, eu vou deixar de resolver uma questão e sofrer uma carga tributária maior? Não faz sentido. E mesmo porque o planejamento se evita aí várias dores de cabeça. Eu trouxe aqui uma planilha singela em que eu trago alguns números, no meu exemplo hipotético, a demonstrar essa vantagem fiscal e como é possível aí pagar menos impostos. Então, vamos a ela. Senhores, na minha tabela eu trago um imóvel avaliado num valor de R$1 milhão. E aqui eu já esclareço que esse R$1 milhão, vamos supor que esse valor do imóvel é o valor de mercado. Esse valor não é o valor venal. Vamos considerar que o valor venal, ou mesmo o valor lançado no imposto de renda, seja um valor menor, e sempre é. E lembrando, claro, que quando eu penso na busca pela imunidade tributária, eu vou lembrar do grande mestre Paulo de Barros Carvalho, que ele trabalha muito essa questão da regra matriz de incidência tributária e do respectivo fato gerador. Quem que não estudou direito tributário, que não se lembra do grande mestre? É claro que aqui não é uma aula de direito tributário especificamente falando, mas temos que considerar que o fato gerador, para uma realidade que é
a consolidação e constituição da holding é um cenário e para o inventário é outro cenário. No meu primeiro caso, eu tenho um valor de TBI de 3%. E lembrando que, como eu fiz menção, se a questão for considerar o tema 796 do STF, não for aqui uma situação anômala, eu não aplico o entendimento da repercussão geral. Por quê? Eu não estou trabalhando com 18 imóveis, eu estou trabalhando apenas com um único imóvel. E este único imóvel pode ser objeto de integralização tranquila dentro deste quadro social, dentro desta sociedade. O remanescente, que é a reserva de capital, se exceder, talvez não gere uma discussão e mais, não gere a incidência do ITBI, que é de 3%. Vamos imaginar que, como eu fiz menção, R$1 milhão, eu imagino ali que o imóvel, no seu valor declarado na declaração de imposto de renda, seja R$700 mil, ali vai incidir os 3%. Por quê? Porque eu estou trabalhando, e esse é o gancho que eu fiz no meu vídeo anterior, sobre o valor que consta na declaração de imposto de renda. Diferentemente aqui, senhores, eu me volto para a tabela do inventário. Eu tenho o valor do TCMD, é categórico o pagamento dos 4%. Isso não se tem nem margem de discussão ou dúvida sobre a incidência desse imposto, porque o fator é o fator morte. E se houver atraso na abertura do inventário, incidirá a multa dos 20% mais os 4%. E não é só. Eu ainda tenho que considerar que pode ser que se pague os R$30 mil, que é os 3% deste excedente. Já no inventário não. É categórico o pagamento ali. Se o valor que eu menciono como exemplo for de R$1 milhão, esse valor, vamos supor que esse valor na verdade é um valor venal, não é um valor de mercado. Porque se o valor de mercado, como eu estou explicando, for menor, se está declarado na declaração ou o valor venal respectivo for menor que R$1 milhão, é o valor que eu tenho que considerar. Tem que trabalhar essa discrepância e mais. Tem que trabalhar, como eu faço menção, em cada caso específico. Se naquele inventário, aquele doutor constituído trabalhar esse fato, ele tem que levar a apreciação do juiz e do judiciário para saber se ele vai ter que trabalhar aquele valor que está declarado no imposto de renda ou se é o valor de mercado. Tem que ver como já foi trabalhado esse valor e como consta dentro da municipalidade para a respectiva cobrança do imposto. O que eu me refiro do valor venal. Tem que trabalhar essas realidades caso a caso. Por isso que eu trago aqui o exemplo hipotético. Então, neste exemplo, eu tenho já de cara o pagamento dos R$40 mil. Veja, aqui eu posso pagar 30 mil, aqui de cara eu já pago 40 mil reais. E não é só, eu vou ter despesa com honorários. E a despesa com honorários muda de uma realidade para outra. Por quê? Porque quando eu penso que eu vou trabalhar no preventivo, planejamento sucessório, é um preventivo daquele problema que lá na frente eu possa não ter. O valor muda. Na tabela de honorários, por exemplo, eu estou aqui em São Paulo, traz o patamar mínimo de cobrança, que é o valor de 4.343,37. Entra no conceito de contratos em geral, autorizando o percentual de 3%. Já no ITCMD, o valor é de R$ 3.829,59. Senhores, aqui eu falo do inventário extrajudicial, eu não estou nem mencionando o inventário judicial. Essa cobrança é patamar mínimo fixado pela tabela de honorários da OAB de São Paulo. Cada estado e cada OAB regula um percentual diferente, patamares mínimos para a cobrança que aquele patrono, o causídico, pode trabalhar para o seu cliente constituído ou a ser constituído. No caso específico de São Paulo, o percentual é de 6%. E eu tenho que fazer uma ressalva aqui, esse imóvel, no meu exemplo prático, eu nem mencionei o valor do ganho de capital. Porque como assim, Glauco? Olha, se eu falo que o imóvel é R$1 milhão, no meu exemplo, só que lá na declaração de imposto de renda ele está como R$700 mil, por exemplo, tem um ganho de capital de 300 mil. E o imposto de renda, o leão, ele vai abocanhar 15% desse valor. Então, se eu faço a integralização desse capital social, dentro da holding não tem esse custo. Já no inventário tem.
Porque se a pessoa ali, o profissional, ele quer trabalhar por algum motivo, algum aspecto técnico, veja, senhores, aqui é só um exemplo hipotético, são matérias extremamente complexas. Se eu quero trabalhar esta questão imobiliária, trabalhar no valor de mercado, que já de alguma forma o juiz já está trabalhando aquele valor atrelado dentro do processo, ali eu tenho de alguma forma que pagar já esse ganho de capital, 15%. Então, assim, se eu faço a integralização deste patrimônio na holding, eu me esquivo legalmente de pagar esse valor mencionado, esse percentual de 15%. Adiante, eu tenho que o valor com os custos, com o registro desta respectiva integralização, aqui no estado de São Paulo, vai girar em torno de R$ 2.600. O processo de inventário não tem esse custo com cartório, porque vai ser feito tudo judicialmente. Lá na frente vai ter o formal de partilha que tem que ser levado a notícia para o cartório, mas isso é depois da respectiva expedição do formal de partilha. Então, a título de comparação, do valor de R$ 1 milhão, eu chego aqui no meu cálculo final em R$ 993.056,63. Já se fôssemos pensar no inventário, eu tenho o valor aqui debitado de R$ 806.170,41. Olha, senhores, aqui no meu exemplo hipotético, eu tenho um custo de R$ 186.886,22. E veja que o inventário ele pode ter mais custos com o próprio decorrer do processo, atualização de certidões, tem toda uma especificidade que segue o processo. Então, por óbvio que a consolidação, constituição e planejamento sucessório da holding familiar é muito mais vantajoso, justamente como eu mencionei no início desse vídeo. Se planeja agora para não ter dor de cabeça lá na frente. E também não entrando no mérito aqui de questões ideológicas dentro desse comportamento aí, em tese infantil, que se possa eventual proprietário do bem ter, Cazuza já cantava, ideologia, me dê uma para viver. Aqui eu não analiso esse aspecto ideológico, se é justo, se é injusto, é de fato encarar uma questão prática. Eu tenho uma questão prática. E qual vai ser a vantagem de trabalhar esse patrimônio? É claro que, como eu fiz menção, a holding é muito melhor. Senhores, eu agradeço quem me acompanhou até o final deste vídeo. Eu sei que é um tema complexo. Aqui, como eu fiz menção, é um exemplo hipotético. Eu tenho uma situação em que eu posso trabalhar valor venal, o valor declarado na declaração do imposto de renda, frente ao valor de mercado. E ali realmente ver qual é a vantagem fiscal mais competitiva. No meu próximo vídeo, eu vou trabalhar o tema holding frente à doação com reserva de usufrutos. Um abraço e até lá!